Hoje estou aqui para relatar algo que aconteceu comigo. Foi uma daquelas noites em que o coração está apertado, a mente cheia, e você não sabe exatamente o que está procurando, mas sabe que precisa de uma resposta. E foi nesse momento, em meio ao silêncio da madrugada, que eu ouvi uma frase. Uma frase tão simples, mas tão poderosa, que na hora que eu falei em voz alta, algo dentro de mim mudou. E não foi uma mudança simbólica, emocional ou superficial. Foi uma mudança real, concreta, daquelas que o universo responde com força. Por isso, neste vídeo, eu não vou enrolar. Eu não vou te prender com promessas vazias nem fazer você esperar até o final para receber o que te trouxe aqui. Porque, se você clicou nesse vídeo, se você está me ouvindo agora, é porque essa frase também é para você. Ela vai tocar a sua mente e seu coração da mesma forma que tocou os meus. E antes de continuar, eu quero que você respire fundo. Se entregue por inteiro e escute com atenção, porque essa é a chave que você estava procurando. É agora que começa a sua virada. A frase que eu ouvi naquela noite foi: "A realidade muda quando eu mudo o que sinto." Pode parecer simples à primeira vista, mas foi como se alguém tivesse destravado uma porta dentro da minha consciência. Até aquele momento, eu estava presa num ciclo de preocupação, tentando controlar tudo ao meu redor, esperando que as coisas externas mudassem primeiro para que eu pudesse me sentir melhor. Mas aquela frase virou a chave. Na hora em que repeti, "A realidade muda quando eu mudo o que sinto." Eu fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, soltei o controle. Respirei diferente. O aperto no peito começou a aliviar. Senti uma paz que não dependia de nada lá fora. E foi assim, nesse estado de aceitação e entrega, que tudo começou a se mover a meu favor. As mensagens chegaram, as respostas apareceram, e o que antes parecia confuso, ficou claro. Aquilo que eu buscava lá fora já estava dentro de mim, o tempo todo. Bastava sentir diferente para que o mundo lá fora começasse a refletir isso. É isso que eu quero te guiar a fazer hoje. Naquela mesma noite, depois de repetir a frase algumas vezes, eu fiz algo diferente. Em vez de apenas desejar que algo acontecesse, eu comecei a agir como se já estivesse vivendo aquilo. Fechei os olhos, respirei fundo e disse em voz baixa: "A realidade muda quando eu mudo o que sinto." E então, comecei a imaginar como seria acordar amanhã já com tudo resolvido. Como seria sentir paz, gratidão, alegria, sem depender de ninguém nem de nada. E à medida que essas imagens vinham, eu percebia que meu corpo reagia. O coração batia mais calmo, os ombros relaxavam, os pensamentos negativos perdiam a força. Foi como entrar numa frequência nova, onde o medo não tinha mais espaço. E é aí que mora o segredo. Não é a frase que muda tudo, é o que ela ativa dentro de você. Porque quando você muda o que sente, você muda a mensagem que o seu corpo envia para o mundo. E o universo responde. Ele sempre responde. Mas só quando você sente de verdade. Não adianta apenas repetir palavras da boca para fora. Tem que sentir. Tem que viver por dentro antes de viver por fora. E foi isso que eu fiz naquela noite. No dia seguinte, algo mudou. Não era o mundo ao meu redor, era eu. Acordei com uma leveza que há tempos não sentia. Era como se um peso tivesse sido retirado do meu peito. Eu não sabia explicar, mas parecia que eu já estava vivendo uma nova versão de mim. E então, começaram a acontecer pequenas coisas. Uma mensagem inesperada, uma ligação com boas notícias, um problema antigo que se resolveu sozinho. E, o mais curioso, nada disso teria acontecido se eu tivesse dormido com medo, angústia ou dúvida. Aquela frase tinha colocado minha mente em outra frequência, e o universo ouviu. A realidade muda quando eu mudo o que sinto. Aquilo se tornou meu mantra. Passei a usar essa frase todos os dias, em momentos de tensão, de ansiedade, de dúvida.
Sempre que o mundo tentava me puxar de volta para o caos, eu repetia. E funcionava. Funcionava porque não era mágica. Era física quântica. Era vibração. Era sintonia com o que eu queria viver. E a cada dia, a minha realidade ia se transformando. Primeiro por dentro, depois por fora. Foi então que eu percebi. O segredo nunca esteve fora, nas circunstâncias, nos outros, nos obstáculos. Sempre esteve dentro de mim. A realidade que eu vivia era apenas o reflexo do que eu acreditava ser possível. E quando eu mudei minha crença, mudei minha vibração. E quando mudei minha vibração, mudei minha vida. Parece simples, mas exige uma decisão. Você precisa decidir o que quer viver. Precisa escolher, mesmo que tudo pareça contrário. E foi ali, naquela noite, repetindo aquela frase com fé, que eu escolhi. Eu escolhi paz. Eu escolhi abundância. Eu escolhi liberdade. E o universo respondeu. Porque ele sempre responde. A gente só precisa falar a linguagem dele. E sabe qual é essa linguagem? É o sentimento. O sentimento que vibra, que pulsa, que emana da sua alma quando você acredita de verdade. A frase que mudou a minha vida não era um feitiço. Era um código, um lembrete, um alinhamento. E desde que comecei a usar esse código todos os dias, minha vida nunca mais foi a mesma. Agora, quero que você ouça com atenção. A frase que eu repeti e que você vai repetir comigo não é apenas uma combinação de palavras. Ela é um gatilho vibracional, uma chave que abre as portas do seu novo destino. Eu estava em silêncio, olhos fechados, coração apertado, e falei baixinho: tudo está mudando a meu favor agora mesmo. E naquele instante, algo dentro de mim se realinhou, como se cada célula do meu corpo tivesse escutado. Meu peito aqueceu, meus olhos se encheram de lágrimas, e um alívio tomou conta de mim. Porque mesmo sem ver ainda a mudança, eu sabia que ela já tinha começado. E foi exatamente assim. Nas horas seguintes, pessoas me procuraram, mensagens chegaram, portas que estavam trancadas se abriram. Eu só fiz uma coisa: repeti essa frase, com sentimento verdadeiro. Tudo está mudando a meu favor agora mesmo. E você, nesse exato momento, pode sentir o mesmo. Fale comigo em voz alta ou apenas com o coração. Sinta o poder dela atravessando você. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Deixe o mundo lá fora silenciar. Agora, concentre-se apenas na vibração dessa frase. Comigo. Tudo está mudando a meu favor, agora mesmo. De novo. Mais uma vez. Sinta. Não é sobre acreditar apenas com a mente. É sobre sentir com o corpo inteiro. Quando você repete essa frase com fé, você ativa o campo quântico. Você envia um sinal claro ao universo de que está pronta. Pronta para o novo. Pronta para receber. É nesse estado de entrega que milagres acontecem. Não importa onde você esteja agora, o que esteja vivendo, ou o tamanho do problema. Nada disso define seu amanhã. O que define seu amanhã é o que você sente agora. Por isso, não diga essa frase como quem repete algo vazio. Diga como quem está sendo ouvida. Como quem foi chamada por esse vídeo porque o universo sabia que esse era o momento. Tudo está mudando a meu favor, agora mesmo. Sabe o que me impressiona? É que essa frase, apesar de simples, contém um código oculto. Um código que fala diretamente com o subconsciente. Porque quando você diz, tudo está mudando a meu favor, agora mesmo, o cérebro não entra em conflito. Ele não resiste. Ele apenas aceita. E quando o cérebro aceita, o corpo responde. A mente relaxa. O coração se abre. A frequência se eleva. E nesse instante, uma nova realidade começa a se formar ao seu redor. Eu testei isso. Usei nos meus momentos mais escuros. Dias em que eu me sentia perdida, esquecida, cansada de lutar. E bastou repetir essa frase por 1 minuto, com presença, com entrega, para que algo dentro de mim despertasse.
Foi como se uma mão invisível dissesse: eu estou aqui, tudo vai mudar. E mudou. Mudou porque eu parei de resistir. Porque eu parei de pedir chorando e comecei a declarar sentindo. O universo não responde ao desespero. Ele responde à certeza. E essa frase é certeza pura. Depois daquele dia em que repeti a frase por 1 minuto, tudo começou a mudar de forma tão sutil e rápida que parecia milagre. O primeiro sinal foi minha energia. Eu me sentia mais leve, mais confiante, como se uma sombra tivesse saído de cima de mim. Em seguida, as pessoas ao meu redor começaram a agir de maneira diferente. Aquelas que antes me ignoravam, passaram a me notar. Portas que estavam trancadas há meses começaram a se entreabrir, e eu percebi, não era coincidência. Era a realidade respondendo ao novo comando que eu havia instalado dentro de mim. Porque é isso que acontece quando você repete uma frase carregada de intenção. No momento certo, com a emoção certa. Você cria um efeito dominó no campo quântico. O primeiro dominó é interno, muda sua frequência. O segundo é externo, muda sua realidade. E quanto mais você repete, mais rápido esse efeito se espalha. 1 minuto pode parecer pouco, mas é tempo suficiente para plantar uma semente que, se regada com fé, floresce no impossível. Eu entendi que a mente não precisa de muito tempo. Ela precisa de direção. E essa direção veio com a frase que pronunciei em silêncio, naquele dia. 1 minuto antes, eu era uma pessoa cheia de dúvidas, inseguranças, limitada pelas circunstâncias. 1 minuto depois, eu era alguém com clareza, foco e uma nova vibração. E não é mágica, é ciência. Quando você pronuncia algo com intenção, seu cérebro se reconfigura. Suas ondas cerebrais mudam. Seu corpo responde. Seu coração emite outra frequência. E o universo, ele escuta. Porque o universo não responde ao que você diz com a boca vazia. Ele responde ao que você declara com emoção, com certeza, com fé. Foi assim comigo. E é por isso que estou aqui te dizendo: não subestime o poder de 1 único minuto. 1 minuto com o comando certo pode alinhar você com tudo que parecia distante. Pode romper ciclos antigos. Pode criar um novo destino. Porque quando você fala com fé, o universo obedece. Aquela frase, eu falei em silêncio, mas dentro de mim era como um grito. Era como se todas as células do meu corpo escutassem ao mesmo tempo. Eu disse: a minha realidade está mudando agora. Simples assim. E repeti, com calma, com presença, de olhos fechados, respirando profundamente. Era como se cada repetição quebrasse uma corrente invisível. Cada palavra ressoava, como um código de liberação. E sabe o que aconteceu nas horas seguintes? Coisas improváveis começaram a se alinhar. Um telefonema que eu esperava há meses. Um e-mail com uma oportunidade. Uma conversa que trouxe paz. Nada forçado, nada planejado. Tudo fluía. Porque a realidade não precisa de esforço. Ela precisa de permissão. E a frase que eu disse foi a minha permissão. Era como se eu estivesse dizendo ao universo: pode vir. Eu estou pronta. Eu confio. E ele veio. E mudou tudo. Comece agora. Diga com o coração: a minha realidade está mudando agora. Aquela frase, eu falei em silêncio, mas dentro de mim era como um grito. Era como se todas as células do meu corpo escutassem ao mesmo tempo. Eu disse: a minha realidade está mudando agora. Simples assim. E repeti, com calma, com presença, de olhos fechados, respirando profundamente. Era como se cada repetição quebrasse uma corrente invisível. Cada palavra ressoava como um código de liberação. Era uma senha vibracional que eu não sabia que possuía, mas que, ao falar, se ativava dentro de mim. Eu continuei repetindo, sem pressa, sem exigir resultados. Eu apenas sentia. Nesse instante, eu deixei de ser alguém que pedia e me tornei alguém que recebia. Porque quando você repete uma verdade com emoção, o universo entende que você já se conectou com aquela frequência. Não é mágica,
é ciência, é vibração. A minha mente mudou primeiro, o meu corpo relaxou depois, e por fim, o mundo ao meu redor começou a responder. Eu lembro de olhar para o céu pela janela e sentir uma leveza que há dias eu não sentia, como se aquela frase tivesse limpado o nevoeiro da minha mente. A realidade começou a me devolver sinais. Um telefonema inesperado, um e-mail com a resposta que eu tanto aguardava. Pequenos milagres que começaram a surgir no espaço que eu abri ao repetir com fé. A minha realidade está mudando agora. Eu não gritei essa frase para o mundo ouvir. Eu murmurei com intenção para o universo sentir, porque não é o volume que muda a sua vida. É a vibração, é a consciência por trás de cada palavra. E naquele momento, eu estava completamente presente. Eu não estava mais ligada ao passado. Eu não estava mais ansiosa pelo futuro. Eu estava no agora, e foi nesse agora que tudo começou a se alinhar. Essa frase simples virou um mantra, uma ponte entre a dor que eu sentia e a liberdade que eu desejava. E você pode fazer o mesmo, agora mesmo. Não precisa de ninguém. Não precisa de provas. Basta repetir com o coração. A minha realidade está mudando agora. Diga isso para você mesma. Diga como quem decide, como quem desperta. Porque quando você decide, o universo se move. O que ninguém te conta é que a realidade nunca foi rígida. Ela sempre esteve moldando-se ao comando da sua vibração. O que acontece é que fomos ensinados a repetir frases como "é sempre assim, nada muda, essa é a vida". Mas o dia em que eu troquei essas sentenças por uma nova, por aquela que você ouviu hoje, tudo virou de cabeça para cima. Ou melhor, para o lugar certo. Eu comecei a observar ao meu redor e ver os reflexos do que eu estava dizendo dentro de mim. A frase criou uma abertura. Era como se, finalmente, a minha energia estivesse dando a ordem certa e o universo estivesse me ouvindo pela primeira vez, com clareza. Quando você repete com consciência que a sua realidade está mudando agora, não é só o som da frase que importa, é o sentimento, é o corpo respondendo, é o coração batendo no mesmo ritmo daquilo que você deseja. Essa coerência entre pensamento e emoção cria um campo magnético tão forte que é impossível não atrair novas situações. E foi isso que eu experimentei. As pessoas começaram a agir diferente comigo. Os problemas que pareciam travados começaram a se mover. Um sim que eu esperava há meses finalmente chegou. Um convite que eu achava impossível foi enviado. E não era coincidência, era consequência. Esse é o segredo. A realidade responde a quem está disposto a ser a mudança primeiro. Não adianta esperar as coisas mudarem lá fora para sentir algo diferente por dentro. A equação é invertida. Primeiro você sente, depois você vê. Primeiro você acredita, depois acontece. Quando entendi isso, tudo ficou mais leve. Eu parei de correr atrás e comecei a atrair. E foi aí que a magia se tornou cotidiana. Não uma explosão de milagres hollywoodianos, mas um fluxo constante de alinhamentos. Coisas pequenas que juntas formavam um novo caminho. E tudo isso começou com uma escolha. A escolha de repetir, com fé e presença, uma única frase. E é essa escolha que está diante de você agora. Você pode achar que é apenas uma frase, algo simples, algumas palavras combinadas. Mas a verdade é que, quando dita com o coração, ela é um código. Um código que destrava o que está preso, que realinha o que estava fora de lugar. Quando eu comecei a usá-la todos os dias, percebi que não era sobre repetir no automático. Era sobre me reconectar com uma verdade esquecida. Cada vez que eu dizia, minha realidade está mudando agora, eu sentia meu corpo inteiro vibrar diferente. Como se uma nova frequência estivesse me puxando para fora daquele lugar antigo, mental, emocional, espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu. Fui puxado para uma nova vida. Uma vida onde tudo começou a fazer sentido.
Essa mudança não acontece só porque você quer. Ela acontece quando você se torna. Não adianta repetir a frase e depois continuar, pensando como antes. É preciso se mover por dentro. E foi isso que eu decidi fazer. Me tornei mais consciente dos meus pensamentos, mais seletivo com as emoções que eu alimentava, mais presente nas pequenas decisões. E tudo isso foi criando um campo novo ao meu redor. Um campo onde as oportunidades começaram a me encontrar, em vez de eu correr atrás delas. E aos poucos, eu fui entendendo. A frase não é o final. Ela é a porta. O começo de um novo nível da sua existência. Quando você assume esse lugar de criador da sua realidade, algo muda. Você para de pedir e começa a decretar. Você deixa de implorar e começa a afirmar. E a vida responde. Porque a vida sempre responde. E ela responde com mais clareza quando você está em coerência. Eu vejo isso hoje com nitidez. A frase abriu o caminho, mas fui eu quem decidiu continuar andando por ele todos os dias. E você também pode. Basta escolher, repetir com intenção, sentir, viver. E tudo ao seu redor começará a vibrar em outra frequência. Uma frequência que atrai o novo, o possível, o milagroso. E foi nesse instante que eu entendi. O poder não estava fora, em circunstâncias, pessoas ou situações. O poder sempre esteve dentro de mim, adormecido, esperando ser despertado por uma simples escolha. E essa escolha começou com aquela frase. Eu disse com firmeza, com emoção, com convicção. A minha realidade muda agora. E foi como se uma engrenagem invisível começasse a girar. Tudo ao meu redor parecia o mesmo, mas algo dentro de mim tinha mudado. A frequência, a certeza, a sensação de que eu não estava mais tentando forçar nada. Eu estava permitindo. Porque quando a sua mente aceita uma nova ideia como verdadeira, ela começa a operar em função dessa verdade. E isso, meu amigo, minha amiga, é o que muda tudo. Aquela frase se tornou meu ponto de partida. Repeti ela mentalmente durante o dia, antes de dormir, quando acordava. E cada vez que repetia, meu corpo reagia. Meus pensamentos ficavam mais claros. Minha ansiedade diminuía. Minhas ações ficavam mais alinhadas com o que eu realmente queria. A frase simples, a minha realidade muda agora. Era como se eu estivesse assinando um contrato vibracional com o universo. Como se eu estivesse ativando um código secreto que sempre esteve ali, só esperando por mim. E sabe o mais louco? Nada externo precisou acontecer primeiro. Foi interno, profundo, transformador. Eu comecei a observar pequenos sinais, pessoas diferentes surgindo, situações inesperadas, portas se abrindo que antes estavam fechadas. Mas mais importante do que tudo isso era a minha paz. Pela primeira vez em anos eu não sentia mais pressa, não sentia medo. Eu sabia que a mudança já estava em curso. E essa sensação é libertadora. É como se você parasse de remar contra a corrente e finalmente começasse a fluir com a maré da vida. Quando a gente sai da resistência e entra na aceitação, tudo começa a andar. E foi ali que eu compreendi o verdadeiro segredo da manifestação. Não é desejar, é ser. Ser aquilo que você quer viver. Sentir como se já estivesse acontecendo. Vibrar na energia do seu desejo. E tudo isso começa com uma simples frase. Uma frase que você sente, acredita e vive. Por isso, agora, nesse exato momento, quero que você repita comigo em voz alta ou mentalmente. A minha realidade muda agora. Diga de novo. Sinta o peso dessas palavras. Veja a sua vida se reorganizando. Veja as peças do quebra-cabeça se encaixando. E confie. Porque quando você diz isso com verdade, o universo responde. Sempre responde. A partir do momento em que comecei a viver essa verdade, notei algo que nunca mais pude ignorar. As palavras que usamos criam pontes invisíveis entre o que somos hoje e o que desejamos ser. Cada frase que sai da nossa boca é uma semente lançada no campo da realidade. E aquela semente
A minha realidade muda agora foi regada todos os dias com fé, com foco e com sentimento. Eu não disse essa frase como quem implora. Eu disse como quem decide, como quem toma posse do que é seu por direito divino. E isso fez toda a diferença, porque o universo não responde à dúvida, ele responde à clareza. E naquele instante, eu estava absolutamente claro. Eu estava pronto para mudar. E você? Sabe o que acontece quando você se alinha com essa certeza? As pessoas começam a notar. Elas dizem que tem algo diferente em você, mesmo que não saibam explicar. Seus passos ficam mais firmes, sua voz mais confiante, suas escolhas mais conscientes. E não é mágica, é frequência. É você se tornando um ímã daquilo que está pronto para viver. E não pense que é um processo lento. Quando você entra nesse estado, o tempo se curva. As respostas chegam rápido. As oportunidades se apresentam de formas inesperadas. E tudo isso começa com um comando. Uma frase, uma reprogramação. Foi isso que eu fiz. E é isso que estou te convidando a fazer também. Mas é preciso sentir. Não basta repetir mecanicamente. Você precisa dizer com presença, com o coração envolvido, com o corpo vibrando. Quando você diz, a minha realidade muda agora, você está convocando todas as forças do universo para trabalharem a seu favor. Está dando permissão para que o invisível comece a agir. Está soltando o controle da mente e permitindo que o campo quântico reorganize as peças da sua vida. E ele vai reorganizar. Pode acreditar. Só que para isso, você precisa continuar. Não basta repetir hoje e esquecer amanhã. Torne essa frase sua nova identidade, sua nova vibração, seu novo estado de ser. Repita comigo de novo, agora com ainda mais presença. A minha realidade muda agora. Sinta como seu corpo reage. Perceba a leveza que isso traz, a certeza, o alívio, como se algo estivesse finalmente se encaixando dentro de você. E está. Porque essa frase não é apenas uma combinação de palavras. É um portal, um código de ativação, uma senha para acessar o seu novo eu. Use-a com sabedoria, com amor, com constância. Porque quando você muda por dentro, o mundo inteiro muda por fora. Desde aquele dia nunca mais deixei de usar essa frase. Em momentos de dúvida, eu a repetia. Quando as contas chegavam e o dinheiro parecia faltar, eu a repetia. Quando me sentia sozinho, perdido, confuso, eu a repetia. E o que aconteceu foi surpreendente. Não apenas as circunstâncias externas começaram a mudar, mas algo dentro de mim começou a se transformar. Eu parei de esperar milagres de fora e comecei a perceber que o milagre era eu. Que o comando que eu dava com aquela frase estava me moldando, me fortalecendo, me elevando. E isso me trouxe um novo entendimento. Não é o mundo que muda primeiro, é você. Você muda sua postura, sua energia, sua frequência, e o mundo se realinha. E isso vale para tudo: relacionamentos, saúde, finanças, autoestima. É como se o universo estivesse o tempo todo esperando um sinal claro seu para agir. E essa frase, a minha realidade muda agora, é esse sinal. É a sua bandeira branca, sua permissão para ser ajudado, para receber, para manifestar. E quanto mais você acredita, mais rápido funciona. Porque o que impede a transformação não é a ausência de recursos, é a presença de resistência. E quando você solta, confia e declara, o fluxo retorna. Eu comecei a perceber coincidências acontecendo, pessoas surgindo no momento certo, ideias brotando do nada, soluções onde antes só havia obstáculos. Parecia milagre, mas era só energia respondendo à vibração. E isso está disponível para você também, mas precisa decidir. Precisa parar de esperar a situação ideal, o momento perfeito, o cenário favorável. A mudança começa agora, a partir do momento em que você repete: a minha realidade muda agora.
É simples, é profundo e funciona. A única coisa que você precisa fazer é permitir-se viver essa verdade. Então, se você quer transformar sua vida, comece agora. Não importa onde você esteja, o que você esteja passando, o que disseram que você não poderia ser. Essa frase não depende de circunstâncias. Ela cria novas circunstâncias. É a chave que abre portas invisíveis. É o código que conecta você a uma nova versão de si mesmo. E essa versão está mais próxima do que você imagina. Ela já existe. Só está esperando que você a chame. Que você a convoque com fé. Que você declare com coragem: a minha realidade muda agora. Isso é tudo o que precisa. E eu preciso te contar algo que fez toda a diferença. Não adianta só repetir a frase como um robô. É preciso sentir. Quando eu comecei a repetir "a minha realidade muda agora", no início era só um som. Mas depois de alguns dias, comecei a colocar emoção, intenção, presença. Eu fechava os olhos, respirava fundo e dizia com alma. E foi aí que tudo acelerou. Porque a mente subconsciente não responde às palavras apenas. Ela responde à vibração por trás delas. E quando você sente o que fala, aquilo vira um decreto. Vira lei. Vira comando direto à realidade. Você não está apenas dizendo que a mudança virá. Você está dizendo que ela já começou. E isso altera tudo. Isso muda sua postura, sua energia, seu campo magnético. Você passa a andar diferente, a pensar diferente, a falar com mais convicção. E o mundo começa a perceber isso. As pessoas sentem, as oportunidades sentem, o universo sente e responde. Porque o universo não entrega o que você quer, ele entrega quem você é. E quando você se torna a mudança, tudo ao seu redor muda com você. Lembra de todas as vezes que você esperou alguém vir te salvar? Ou que você pensou que precisava de mais um curso, mais um sinal, mais um empurrão? Esqueça isso. Você já tem tudo. Tudo o que você precisa é ativar. E essa frase é a ativação. É como apertar o botão de start. É como abrir uma janela que sempre esteve ali, mas você não via. Agora você vê. E mais, agora você sente. E isso muda tudo. Porque a vida não responde ao que está no papel. Ela responde ao que vibra dentro do seu peito. Por isso não subestime essa prática. Não ache que é pequena. Não ache que é simples demais. É no simples que mora o poder. É na constância que mora a transformação. Você pode repetir isso 10 vezes agora, ou 1000 vezes durante o dia. Mas se pelo menos uma delas for dita com o coração, já basta. Porque uma frase com verdade tem mais força que 1000 palavras vazias. E essa frase é sua arma secreta, é sua cura, é sua libertação, é sua nova vida começando agora. Hoje você deu mais um passo. E esse passo pode parecer pequeno agora. Mas quando acordar amanhã, você vai perceber. Algo dentro de você mudou. Essa mudança não veio de fora. Ela nasceu aí, no silêncio da sua mente, enquanto você ouvia, sentia e permitia. Se essa frase tocou seu coração, se você sentiu que algo novo começou a florescer dentro de você, então continue. Volte aqui amanhã, porque essa jornada é diária. E você não está sozinha. Eu estarei aqui esperando por você. Deixe um comentário dizendo: eu permito que minha nova realidade comece agora. Curta este vídeo para que ele alcance outras pessoas que também precisam disso. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E se puder, ouça esse vídeo todas as noites antes de dormir. Isso não é só um vídeo. É uma nova frequência. Boa noite e que os seus sonhos revelem a realidade que já está sendo criada.